Provérbios 10, verso 14, está escrito assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Nosso Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por mais uma vez nos reunirmos debaixo do nome que é sobre todo nome, do nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, para te dar graças, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós, o Senhor tem se revelado a nós pela Tua Palavra. Pai, nós não queremos apenas ficar com o conhecimento bíblico, nós queremos ver além da letra a Ti. Pai, o anseio do nosso coração nesta noite mais uma vez é ouvirmos a Tua voz. Temos a Tua Palavra aberta, abra os céus em direção a esse local, ministre Cristo aos nossos corações, revelando e formando Ele em nós. Nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua Palavra, lança luz sobre a Tua Palavra, porque senão nós vamos ficar no escuro. Por isso, Pai, cuida deste ambiente, cuida das nossas mentes para que elas não se distraiam, que nós tenhamos nossos ouvidos consagrados ao Senhor, para ouvirmos as Tuas comunicações, Pai. Estamos aqui como Teu povo, pronto para ouvirmos o que Tu tens para nós nessa noite. Estamos com temor e tremor diante de Ti, Pai. Fala, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse versículo é muito interessante. Eu tenho dito que quando nós lemos Provérbios, estudamos Provérbios, nós estamos entrando na biblioteca da realeza inspirada, que é do rei Salomão. Salomão foi um grande sábio. Eu creio que foi um dos, a não ser o Senhor Jesus, não teve outro mais sábio do que o rei Salomão, que escreveu mais de 3.000 provérbios e tantos pensamentos. Ele escreveu então Eclesiastes e também Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão. São lições preciosas. O Cântico dos Cânticos é um livro muito encantador, que fala ali de uma figura de Cristo, a igreja. E aqui em Provérbios, irmãos, nós temos muitos conselhos, de Asaf também, de Salomão, e é algo que nos encanta. Agora, o que nos chama a nossa atenção aqui, irmãos, é que, observe, a gente vai ficar com a parte A desse versículo, que os sábios entesouram o conhecimento. Todos nós sabemos que entesourar significa acumular conhecimento. Mas por que o acúmulo de conhecimento? Irmãos, acumular é como um tesouro, porque a palavra de Deus, nós sabemos que ela é toda a realidade daquilo que Cristo é e fez por nós. Cristo, segundo Apocalipse capítulo 21, Ele é o Logos de Deus. João também vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós, e Ele veio cheio de graça e de verdade, que a palavra verdade ali significa realidade espiritual. Irmãos, como nós temos vivido um tempo onde o povo de Deus não tem tido esta realidade espiritual, de Cristo ser a sua vida, de Cristo ser o seu viver, não apenas vida, mas também o nosso viver, porque Paulo disse, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, viver é Cristo, ou seja, eu vivo pela vida de outra pessoa, porque Cristo é para o cristão o verdadeiro alimento. Quem de mim se alimenta, diz o nosso Senhor, por mim viverá. Então isso é muito interessante. Então quando nós acumulamos, irmãos, o conhecimento, a palavra fala aqui que não é conhecimentos. Se fosse conhecimentos, claro que nós poderíamos adotarmos aqui todos os textos de Provérbios, de toda a Bíblia. Então nós temos conhecimento, então agora nós estamos tranquilos, eu tenho uma mente cheia de conhecimento, eu decorei a Bíblia inteirinha, então agora eu sou o cara. Não é assim, irmãos. Primeiro que cristianismo, ele não começa, você é 10. Não, quando você creu no Senhor Jesus, você é 10.
Mas para você crescer em Cristo, nós temos que crescer em menos. É de 10 para o 0. Quanto mais você for 0, mais Cristo vai ser o teu tudo. Ou então, aquele texto de Gálatas 2:20, vivo não mais eu, porque eu fui crucificado com Ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não faria sentido para nós. Não estou dizendo aqui que Ele quer anular a nossa personalidade, longe disso, irmãos. Ele quer verdadeiramente moldar a nossa personalidade. Ele quer santificar a nossa personalidade, que nós sabemos que a nossa alma, todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade, as nossas volições, os nossos sentimentos, maneira de pensar e sentir, tudo isso está relacionado ao campo da alma. Porque o nosso espírito que estava morto, quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, ele foi regenerado, ele foi vivificado. Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz. Ele levou à morte a nossa natureza perversa. Nossa natureza que a Bíblia diz, segundo Jeremias 5:28, o ser humano sem Cristo, ele é pior do que o diabo. Porque os atos do homem ultrapassam os feitos do maligno. Olha só aqui. E às vezes as pessoas cometem erro e colocam a culpa no diabo. O diabo não peca, irmãos. O diabo, ele é servo de Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. Tudo que ele for fazer, ele tem que pedir autorização para o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Se pode ou se não pode, mas graças ao Senhor, para aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus, o Senhor da glória então limitou o diabo. 1 João 5,18 vai dizer que aquele que nasceu de Deus, o guarda, que é o Filho, e fala que Satanás não pode tocar no Filho de Deus. Ele pode lançar os seus dardos inflamados, mas tocar em nós não pode. Percebe? Então, queridos, entesourar, acumular conhecimento, torna, diz a Bíblia, quando nós acumulamos o conhecimento, é o conhecimento do santo. Você se lembra em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo, conhecer Ele, diz aqui Provérbios, Ele é o conhecimento. Tudo que nós precisamos conhecer não é a respeito de Cristo, mas é conhecer o próprio Senhor. E para conhecê-lo, irmãos, nós temos falado aqui sempre, como vamos conhecer o Senhor? Em primeiro lugar, é pela palavra, é pela nossa intimidade com Ele. É quando você está no seu quarto, no seu lugar secreto de oração, quando você conversa com o Senhor, quando você busca uma intimidade com Ele. Infelizmente, muitos não aprenderam o segredo da oração, porque vai ao Senhor pedir coisas, buscar coisas, abençoa a minha família, abençoa isso. Não é errado isso, temos que orar para isso também. Mas, irmãos, chega um momento em que nós estamos diante do Pai, que os pedidos acabam ali, naquele momento, é o momento de você começar a orar e saber com quem você está dirigindo a tua voz. É com aquele Deus onisciente, onipresente, onipotente, é aquele Deus que pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Quando você crescer numa intimidade com o Senhor, você poderá, de uma maneira tão graciosa, saber. Hoje nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, mas Ele quer que nós creiamos que Ele pode todas as coisas. E Ele vai atender os nossos pedidos com sim, com não, espere um pouco, mas ou seja, em outras palavras, é segundo a vontade dele. 1 João 5, verso 14, porque segundo a sua vontade Ele nos ouve. E tem muita gente aí querendo determinar para Deus. Eu determino, para com isso, você não conhece o Senhor. A Bíblia diz que é para a gente colocar a boca no pó. Como que uma criatura, mesmo um filho de Deus, pode determinar algo para Deus? Irmãos, isto é obra do engano, percebe? Então, quem acumula
conhecimento de Cristo. De Cristo. Vocês se lembram que ele disse assim em João 14,6: eu sou. Este eu sou aqui, que ele eu sou lá do Antigo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que conhecer Jesus. Existem muitas pessoas que querem agradar a Deus, querem fazer coisas para Deus. Irmãos, nós temos uma comichão por baixo de querer fazer as coisas. Primeiro, a Bíblia diz que você precisa de nascer de novo, porque foi incutido na mente de muitos que você tem que fazer coisa para Deus, fazer coisa para Deus. Às vezes nós fazemos coisas que Deus nem pediu. Por isso que tem muitos cristãos frustrados, desanimados, não querem saber mais de reunião, porque fizeram coisas que não foi para o Senhor. Porque quando Deus ordena algo para fazer, irmãos, Ele vai trazer a suficiência para realizarmos todas as funções no nome dEle, e que as nossas funções não trarão para nós suor. Você não vai ficar com as tuas axilas aí fedorenta, né? Porque o serviço de Deus, ele não requer suor de nós. Se você ler aquele texto de Ezequiel 44, com relação ao serviço dos sacerdotes, e hoje em Cristo nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, todos nós, homens e mulheres, servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo filho do Pai. Então, irmãos, Ele não quer o nosso suor, entende? Porque, deixa marcado aqui, abra comigo, quero mostrar esse versículo para os irmãos, que isso é importante. Ezequiel capítulo 44, vamos verificar aqui, irmãos, que ele disse aqui, quando nós iríamos chegar diante dele, a partir do versículo 15, eu queria que os irmãos localizassem aí, texto rapidinho, que eu preciso de falar de dois assuntos importantíssimos hoje. Diz assim, o versículo 15, Ezequiel 44, 15: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Agora preste atenção, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Está vendo, irmãos? Deus não quer que no trabalho ao Senhor nós venhamos a suar. Isso traz muito cansaço para cada um de nós. Então, é importante nós conhecermos, irmãos, a mente e o coração do nosso Pai Celestial, porque desta maneira, para conhecer o que Ele tem na mente e no coração, precisamos entesourar o conhecimento dEle. Quando nós começamos a entesourar, guardar, acumular conhecimento de Cristo em nosso interior, você automaticamente vai se tornar uma pessoa prudente. Abra aí comigo em Provérbios mesmo, capítulo 12, versículo 23. Bem, só virar a página, né, de Provérbios, capítulo 12, versículo 23. Isso aqui é muito interessante. Eu quero passar esses princípios para nós adentrarmos num assunto aqui muito interessante, e depois eu quero finalizar mostrando sobre como obter então a perfeição cristã. É um assunto muito delicado que requer da nossa parte oração, intimidade com o Senhor, senão você nunca vai alcançar esse patamar. Precisa se dedicar ao Senhor. Tem muita gente que acha que é para se dedicar à igreja. Não, irmãos. Sempre, se Cristo Ele tem a primazia no nosso meio, e é assim que tem que ser, primazia. Precisamos, todo o nosso serviço tem que ser a Ele em primeiro lugar. Eu sei que tem muitas pessoas que estão escravizadas na mão de muitos líderes religiosos, talvez sem discernimento espiritual. Irmãos, quem governa a igreja,
Quem é o Senhor da igreja não é o pastor, é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós nos reunimos aqui debaixo do nome dele, para aprender a Cristo. Ele disse lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos a Cristo, nós estamos acumulando o conhecimento, e você se tornar uma pessoa prudente. Olha aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 23, diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento. Vocês sabem que Provérbios ele fala de contrastes, ele contrasta entre o ímpio e o perverso, entende? Então, o homem prudente oculta, essa palavra aqui, ocultar, é guardar em segredo no coração o conhecimento. Então, é o homem prudente, aquele que começa a entesourar, acumular conhecimento do nosso Rei Jesus. Isto automaticamente tornará você uma pessoa prudente, que vai cada dia mais ser ou expressar a pessoa de Cristo. Você será um homem ou mulher que tem um brilho com o óleo do Espírito, que Jesus disse lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas obras que nós fazemos em Deus, a glória vai para Deus. Quando nós fazemos as nossas obras sem a direção do Senhor, nós queremos aplauso, nós queremos reconhecimento. E eu fiz tanto para aquela igreja, que eu recebi em troca? Você fez para homens. Quando você faz para o Senhor, o nome dele vai ser glorificado em tudo aquilo que você realizar. Então, nós gostamos do pódio, nós gostamos do aplauso, nós gostamos, queridos, cristianismo, nunca venhamos nos esquecer disso, envolve uma cruz. Cruz é o lugar onde o pecador foi crucificado, foi morto, foi sepultado e foi ressurreto com Cristo. Por isso que cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Se é não mais eu, onde é que você está? A serviço do meu Senhor, ou seja, Ele usa o templo aqui do nosso corpo, que é dele, que pertence a Ele, para Ele realizar o que Ele desejar, mas eu estou a serviço dEle, olhando para Ele atentamente para ouvir a sua voz e receber as suas ordens, e as ordens dEle vêm com o suporte da graça, essa graça que habilita nós realizarmos as coisas para Ele. É tão maravilhoso, irmãos. Então, aquele que de fato acumula conhecimento se torna uma pessoa extremamente prudente. E aquele que de fato entesoura o conhecimento, além de ser uma pessoa prudente, tem mais um avanço aqui. Além de ser prudente, o seu coração vai repousar numa coisa chamada sabedoria. É o que diz aqui em Provérbios, abra aqui, capítulo 14 de Provérbios, versículo 33. Provérbios, alguns estudiosos têm dito que ele é o melhor e maior devocional do mundo, e as pessoas insistem em comprar livros devocionais de homens. Estou dizendo que não tem o seu valor, mas Provérbios tem 31 capítulos, é um para cada dia. Irmão, se você ler Provérbios uma vez por mês, lendo um capítulo por dia, como seu devocional ali, chega no final do ano, você será um homem prudente, uma mulher prudente, que vai exalar Cristo. Você vai dar conselhos inspirados pelo Espírito do Senhor, extraído da biblioteca inspirada de Salomão, que é Provérbios. Olha aqui, 14:33, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior do insensato vem a lume. Então, queridos, o prudente, no coração do prudente repousa, abriga a sabedoria. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Agora, se nós formos analisarmos mais sobre essa questão da prudência, nós vamos entender muitas coisas que o Senhor Jesus disse para nós como igreja do Senhor. Então, vocês observaram aqui que quem entesoura, por que ele colocou entesoura no início ali? Porque mostra a realidade deste tesouro que é Cristo. Quem entesoura o conhecimento, ou seja,
2 Coríntios 4, 7, vocês se recordam o que está escrito lá? Paulo disse assim, presta atenção aqui: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Quem que é o vaso de barro? Eu e você. Quem que é o tesouro? Cristo. Então, nós temos este tesouro em vaso de barro. Agora, irmãos, uma exortação para nós como igreja do Senhor: não perca tempo. O Senhor Jesus disse isso para nós: não perca tempo lançando esses tesouros para porcos. Não perca tempo com isso. Percebe, irmãos? Porque foi por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Recorda daquela palavra? Vamos dar um pulinho lá? Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 6. Então está muito claro para nós aqui que o Senhor Jesus Cristo disse: se nós temos esse tesouro, é para nós ocultarmos. Então você tem que ter discernimento do Espírito Santo de Deus para saber em que momento você vai aplicar. Então, quanto mais você acumula esse tesouro, mais você está acumulando Cristo, mais ele está sendo formado em você, mais você vai conhecê-lo pela palavra, pela revelação da palavra. Agora, não vá querer acumular conhecimentos bíblicos. Acumula ele para que ele seja formado em você. Porque a Bíblia não tem outro assunto. O assunto da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, é Cristo e este crucificado. Agora, veja aqui. Então, se você tem acumulado esse tesouro está no teu coração. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus dizendo: já que vocês me têm aí, eu habito em vocês, e vocês habitam em mim, eu sou o tesouro de vocês, vocês são os vasos de barro. Ele diz assim, ele dá uma ordem aqui para nós: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Irmãos, você tem pedido ao Senhor discernimento espiritual? A quem você deve pregar a palavra? Eu sei que tem muita gente aí, irmãos, que tem uma visão assim, principalmente esses missionários que não é nascido de novo. Nós temos que levar o Evangelho ao mundo. Jesus disse: ide para todo mundo, pregai o Evangelho, mas nós temos que verificar se o que eles estão levando é o Evangelho da graça. Temos que salvar o mundo. Uma vez uma missionária ligou para mim dizendo o seguinte: pastor Cláudio, me ajuda em oração, vamos orar para que Deus salve o mundo. Onde é que está escrito isso? Que Deus deseja salvar o mundo? Em nenhum versículo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, daquele do mundo crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele disse assim em João 17, versículo 20: Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. É para os seus eleitos, seus escolhidos. Nós não sabemos quem são os eleitos, nem quem são os escolhidos. Por isso temos que ir e pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai trazer regeneração para as pessoas. Evangelho significa que Cristo, ao ser levantado da cruz, pregado ali, houve um momento em que Ele nos atraiu, João 12, 32. Ele nos atraiu com uma finalidade, de fazer com que a nossa velha natureza adâmica, pecaminosa, natureza de cobra, fosse crucificada e morta junto com Cristo, junto com Ele, não a parte dele. Fomos sepultados e ao terceiro dia nós somos ressuscitados com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem outra palavra, irmãos. E para completar este versículo aqui, podemos ir aqui mesmo em Mateus, no capítulo 13, versículo 52. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, Mateus 13, versículo 52. Olha que interessante. Então, aprenda a ter discernimento da parte do Senhor, irmãos, como um escriba que você é, para de fato aprender dele, reter ele, este conhecimento que é ele. Então Jesus disse assim: então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito. Que depósito que é esse? O acúmulo do conhecimento, tesouro em vaso de barro.
O homem que oculta ali o conhecimento é prudente, e o prudente repousa nele a sabedoria. Então Jesus disse assim: é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Coisas novas, o que quer dizer isso aqui, coisas novas e coisas velhas? Muitos teólogos, irmãos, doutores em teologia, fazem uma confusão com esse versículo aqui, que é de dar dó, é de fazer pena. Presta atenção, olha o que ele diz: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito. Esse depósito é que o Espírito faz em todo aquele que busca na palavra de Deus conhecer a Cristo. Porque, irmão, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, quando você ler as Escrituras, não ler para apenas ter conhecimentos, mas leia as Escrituras para encontrar Cristo. Em todas as entrelinhas você vai encontrar Cristo. Então, todo escriba versado, ele é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, que o Espírito depositou, revelou, trouxe para o seu coração, está formando isso na sua vida. Coisas novas e velhas. Coisas velhas é aquele acúmulo que eu já sei a respeito dele, e coisas novas, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, todos os dias, se nós lermos esse mesmo versículo, tem uma nova mensagem. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que isto é magnífico. Bendito aquele, como diz o Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz o seguinte: tudo que esta pessoa que tem prazer na lei do Senhor, na palavra dele, e nela medita de dia e de noite, tudo que ele fizer será bem sucedido. Por que tem muitos cristãos aí que são meia sola, vivem uma vida miserável, não tem prazer na palavra, não tem prazer em conhecer o Senhor, e eles sempre falam assim: ô irmão, ora por mim, porque eu estou numa dificuldade, sempre está lá murmurando, reclamando. Irmão, nós precisamos de um dos outros para orar um pelos outros, nós sabemos disso, somos a igreja. Agora, tem situações que, irmãos, não tem nada a ver. Nós sabemos que a pessoa é negligente. Eu vou dizer para vocês aqui, segundo Jeremias 7, versículo 16, eu tenho muita dificuldade em orar por ímpio. Por ímpio. Aprendi com o profeta Jeremias, porque Jeremias importunava o Senhor, então Deus disse para Jeremias, Jeremias 7, versículo 16, não me importunes orando por este povo, que eu não vou te ouvir. Então, mudei o rumo das minhas orações. Senhor, me mostre aqueles que são ímpios pecadores e que irão crer em Ti por intermédio da Tua palavra. Essa oração Jesus já fez lá em João 17. Pai, não rogo somente por estes, meus discípulos, mas por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da Tua palavra. Não é por doutrina de igreja. Doutrina de igreja leva as pessoas para o inferno. Nós temos uma doutrina, a doutrina é o ensino, Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo, ele diz lá, aliás, Jesus disse: aprendei de mim, e Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 20, não foi assim que aprendestes Cristo. Lá tem um A, aquela vogal ali não tem no original grego, está escrito assim: não foi assim que aprendestes Cristo. Nós aprendemos Cristo, Cristo é o nosso ensino, é a nossa doutrina, Cristo é a nossa sala de aula, Cristo é o nosso ambiente, Cristo é a esfera de todo o conhecimento, Cristo. Então, irmãos, procure, quer agradar ao Senhor? Jeremias 9, 23 fala que o Senhor, que é destas coisas que me agradam. Que coisas? E uma delas é que me conheçam. O Senhor se agrada quando nós procuramos conhecê-lo. E a palavra fala lá no Salmos 37, agrada-te, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, queridos irmãos, a razão de muitos dos filhos de Deus estar perecendo é porque, segundo Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei, eu vou esquecer dos teus filhos. Está vendo, irmãos? Então, todo filho de Deus, se ele não tiver prazer na palavra, nós temos que questionar se de fato é um filho de Deus. Pode ser um crente, pode ser um evangélico, mas nunca um filho de Deus. O filho de Deus, ele tem prazer na palavra, porque nós não somos a ovelha de Cristo. Lembra de João 10, 27? Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. O que a ovelha come? Não é capim? Então, nosso alimento, a palavra fala em 1 Pedro 2, 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que dele vos seja dado crescimento para a salvação. Genuíno leite espiritual é a palavra. Irmãos, a ovelha de Cristo tem prazer na palavra. Agora, quem não tem prazer na palavra deve questionar a salvação. Eu era um homem muito crítico com relação à minha tia. Ela mora lá em Arapongas e eu fui visitá-la um dia de manhã cedo. Passei lá, todas as vezes que eu vou para o Paraná eu visito ela, mas dessa última vez foi tão gostoso. Eu cheguei lá bem cedinho, né? Chegamos lá, antes de tomar o café, ela abriu a Bíblia, abriu lá um livro, uma revista, e falei: tia, o que a senhora está fazendo? Estou lendo a palavra, depois quero ler a lição da revista. Era segunda ou terça-feira, para estudar no domingo, junto com toda a igreja. Queridos, prazer na palavra. Que coisa linda! Alguém que conhece o Senhor, alguém que busca uma intimidade com Ele pela palavra e pela oração. Ela disse: eu acabei de orar, agora eu vou ler a Bíblia. Eu falei: aí está certo. Alguém que não é uma pessoa religiosa. Querido, eu tenho que fugir de religioso. Religião é do capeta. O capeta é a invenção da religião. É você querer ser cristão na base do muque, na base da força, como foi Caim, em Gênesis capítulo 4. Pegou lá, ele plantou, colheu, trouxe o melhor da terra para Deus. A palavra fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Percebe? Primeiro rejeitou ele, porque a intenção do coração não era justa diante do Senhor. E ele havia recebido as instruções dos seus pais Adão e Eva. Quando Adão e Eva quando pecou, fez aquela vestimenta de folhas de figueira e se vestiu para cobrir a nudez do seu pecado. E fugiram do Senhor, foram para trás das árvores. E Deus, graças ao Senhor, porque Deus não desiste do homem, Deus foi atrás do homem e disse: Adão, onde estás? Recorda daquele texto lá de Gênesis 3? Adão, onde estás? 3:8. Então, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Só que Deus queria que Adão soubesse onde ele estava. Então Adão respondeu ao Senhor: Senhor, ouvi a tua voz porque estava nu, então me escondi. Mas literalmente ele não estava nu, ele tinha coberto a sua nudez com folhas de figueiras. Mas Deus não aceitou aquilo. O que Deus fez? Gênesis 3:21. Os vestiu com peles de animais e os lançou fora do paraíso. Onde começa a nossa história, fora do paraíso. Mas primeiro Deus vestiu Adão com peles de animais. Peles de animais, irmãos, eu tenho plena convicção de que foi um cordeiro que Deus havia matado. Porque Hebreus fala, 9:22, que todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se houve pecado, Deus arrumou um substituto para cobrir o pecado de Adão. Alguém morreu no lugar de Adão. Cordeiro. Irmãos, o que isso te lembra, irmãos? Cristo. Deus enviou para mim e para você um substituto. Cristo. Deus de Deus. O Deus Criador de todas as coisas se fez carne, habitou na pessoa de Jesus. E Ele veio como Cordeiro de Deus, João 1:29, para tirar o seu pecado, para tirar a sua e a minha natureza velha, para trocar o nosso coração por um novo coração, que
Que coisa linda, irmãos. E foi lá na cruz, onde nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Cristo é a nossa vida. Ele nos deu a sua própria vida. Ele se deu a nós. Ele veio habitar dentro de nós, fazendo de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Então, irmão, todo genuíno conhecimento da palavra de Deus ou do próprio Senhor não vem de outra maneira senão por revelação. Você lembra lá do Salmo 119, versículo 130? Lá está escrito assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Temos que orar aquela linda oração do Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O que é desvendar? Tirar a venda, é tirar o embaraço, tirar as escamas dos olhos. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque, irmãos, sem a revelação da palavra de Deus no coração, não haverá experiência verdadeira. Nunca houve, nunca haverá. Não adianta você saber muito a respeito da Bíblia de Deus e não saber nada do Deus da Bíblia. Assim eram os fariseus. Eles conheciam a lei de Moisés, mas Jesus os confrontou, dizendo o seguinte: vocês estão aí, João 5,39, vocês estão aí examinando as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. E Jesus foi mais fundo com eles ainda. Jesus mostrou para eles que aquele Moisés, a lei de Moisés, que eles pregavam, anunciavam, eles não criam. Porque Jesus disse assim: se vocês não creram nos escritos de Moisés, como vocês vão crer na minha palavra? Moisés, ele escreveu a meu respeito. Ele falou de mim. Agora, se vocês não creem nos seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? Está vendo, irmãos? Incredulidade é o mal do nosso século. O que é isso, irmãos? Onde é que nós estamos? Nós estamos em Cristo Jesus. Agora, você se lembra daquele que é mestre em Israel, Nicodemos? Nicodemos, ele sabia bastante coisa a respeito de Jesus. Ele sabia muitas coisas, mas o que nos chama a atenção, eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 3. Aqui nós vamos descobrir, irmãos, que Nicodemos tinha tanto conhecimento. Nicodemos sabia muito, mas bastante mesmo, sobre a vida de Jesus, mas todavia ele não sabia o que era o essencial. Olha só aqui, o versículo 2 diz assim, o versículo 1 fala que entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João capítulo 3, agora o versículo 2, presta atenção nesse versículo aqui. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse, olha o que Nicodemos disse para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora, querido, essa palavra aqui, sabemos, ela é muito intrigante, porque se Nicodemos, o que Nicodemos está dizendo aqui? O que o Espírito quer mostrar para nós com essa palavra sabemos? Essa palavra sabemos, ela é fruto de uma pesquisa humana. Sabemos, porque se ele fosse um homem que, de fato, queria conhecer o Senhor mesmo, e ele queria em realidade, mas ele veio apresentar, mostrar para o Senhor o quanto que ele sabia, porque essa palavra aqui, sabemos, nós vamos perceber que esse conhecimento de Jesus envolvia pesquisa coletiva, sabemos, e Nicodemos estava representando aqui quem? Ele estava representando aqui, sem sombra de dúvida, irmãos, os fariseus. Os fariseus. Então, sabemos significa que ele pesquisou muito a respeito de Jesus.
E a palavra fala em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, o homem espiritual discerne bem todas as coisas e ele mesmo não é discernido por ninguém. Então, sabemos aqui, não se tratava de uma opinião individual. Estão me compreendendo, irmãos? Não era uma opinião de Nicodemo, porque senão ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que tu veio da parte de Deus, eu sei, sabemos. Ele estava aqui representando todo o clericalismo dos fariseus, né? A parte ali do sinédrio, que de fato é os fariseus. Agora, os fariseus, eles tinham uma doutrina correta, mas eles tinham uma vida tortuosa. O que adianta, irmão, você conhecer a palavra e ter uma vida torta? Você tem que ir voltar para a mão do carpinteiro, para ele endireitar a tua vida. Ele é o carpinteiro lá de Nazaré. Agora, queridos, não apenas uma vida tortuosa, mas uma vida também discrepante, totalmente discrepante. Sabe o que Jesus Cristo disse a respeito dos fariseus? Abram comigo em Mateus, capítulo 23, os versículos 3, a partir do versículo 3. Jesus, ele disse assim a respeito dos fariseus. Vamos prestar atenção aqui, que é algo muito importante. Ele disse assim, Mateus 23, os versículos 3, vamos ler até os 5. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: olha, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Sabe como era o ensino de Jesus? Atos 1, versículo 1. Jesus, ele fazia e ensinava. Os religiosos aqui, Jesus falou o seguinte: olha, eles têm uma doutrina correta, eles são ortodoxos. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Em Atos 1, verso 1, Jesus, ele começou a fazer e a ensinar. Então, ele ensinava, ele fazia ensinando. Entende? Você lê esse mesmo conceito lá em João 13, quando o Salvador, o Criador do Universo, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Imagina a sua cena, irmão, aqueles discípulos todos sentados, o Criador deles, o Salvador deles, pega uma bacia com água, cinge com uma toalha e se ajoelha. Irmãos, isso é muito grande. Eu fico imaginando a cena. Como pode, irmãos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, se prostrar para lavar os pés dos discípulos? E nós, irmãos, nós somos nariz empinado, como nós somos arrogantes, como nós somos metidos a besta, irmãos. Começar por mim. Quem nós somos diante do Senhor, irmãos? Vaidade, a idade vai ficando idoso, vaidade, sentido também aqui. Mas, queridos irmãos, vocês observaram aqui esse texto aqui? Eles falavam certo, mas viviam tortos. São ortodoxos na sua doutrina, mas heterodoxo na conduta. Sem vida, sem Cristo, vazios deles mesmos. Irmãos, não basta você ter a doutrina correta, até a doutrina do novo nascimento não vai te salvar. Não é o ensino que nos salva, quem nos salva é uma pessoa, é Cristo Jesus. Antes de nós conhecermos a graça, a fé, Ele nos salvou primeiro. Nós vimos aqui quando tratamos sobre a eleição. Primeiro Ele nos salva,
Aí depois mostra que foi pela graça, que foi pela fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso. Irmãos, que Senhor nós temos. Como nós somos cabeça duras, né? E tarde de coração para compreender tudo o que Ele diz para nós. Um certo irmão do passado, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: muitos de nós podemos estar correndo para a perdição eterna com o nome de Jesus nos lábios. Isso é muito triste. Se você morresse hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza onde você vai passar a eternidade? Irmão, não brinque com a tua alma, ela é eterna. Se você descer para a sepultura sem ter uma convicção de que você é uma nova criatura em Cristo, você vai perecer no inferno, eternamente, com o nome de Jesus nos lábios. Jesus disse lá no profeta Isaías 29, verso 13: este povo aí honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Nós temos Cristo nos lábios ou Ele está em nosso coração? Irmãos, muitos professam Jesus. Lembra de Tito 1, versículo 16? Lembra lá? Vamos dar uma olhada bem rapidinho nesse texto. Quero que vocês guardem esse texto. Tito 1, versículo 16. Olha aqui que interessante, irmãos. Esse texto ele é tão maravilhoso, tão gracioso, que precisamos olhar para ele com bastante carinho. Diz assim: no tocante a Deus, Tito 1, verso 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então aqui, irmãos, eles professam que conhecem o Senhor, mas a sua vida não correspondem àquilo que eles confessam. Então isso é religião. Religião não leva ninguém para o céu. O que leva nós para a glória é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Campbell Morgan foi um homem muito precioso, estudioso do Senhor, da palavra, conhecia o Senhor. Ele era um pregador inglês e ele dizia o seguinte: olha o que esse homem dizia. Ele disse assim: nenhum homem que não esteja crucificado com Cristo pode pregar o Cristo crucificado. Muito interessante, irmãos. O pregador da cruz tem que ser um crucificado. Então eu vou complementar dizendo o seguinte: quem vive sob os efeitos da cruz, prega a mensagem da cruz. Você compreendeu? Eu vou repetir de novo aqui, só não vou poder desenhar para os irmãos. Então, me escute com cuidado, olha só, presta atenção. Diz assim: quem vive sob os efeitos da cruz, prega a mensagem da cruz. Se você tem que estar crucificado, você só pode pregar a mensagem da cruz, senão não tem jeito. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler aqui, irmãos, só o versículo 2, diz assim, depois vocês leiam o capítulo inteiro de 1 Coríntios, que ele é maravilhoso, ele é gracioso demais. Então diz assim: quando Paulo foi lá para Corinto, para a igreja de Corinto, na qual essa igreja nasceu pelo ministério do Espírito, com a instrumentalidade do apóstolo Paulo, quando Paulo chegou nessa comunidade, ele escreveu assim, ele disse para eles: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, muito bem, então eu coloquei tudo isso para que nós então tenhamos a convicção do nosso novo nascimento em Cristo,
Morremos e ressuscitamos com Ele, porque para nascer de novo tem que morrer. Paulo disse em 1 Coríntios 15:36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Sem a morte do pecador no corpo de Cristo na cruz, não tem cristianismo verdadeiro. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Agora, a partir daí, irmãos, nós vamos crescer no Senhor, crescer rumo à maturidade espiritual. E agora aqui, nesses 15 minutos que me restam, eu quero, com a ajuda do Senhor, ver se der tempo para mostrar, pelo menos, são muitos aspectos, mas eu quero ver aqui em 3 aspectos, se dá para nós então analisarmos o que significa perfeição cristã. Então eu quero que os irmãos abram comigo em primeiro lugar, Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, verso 48. Porque quando essas verdades, meus queridos irmãos, elas forem a nossa real experiência, então nós vamos crescer no Senhor, para alcançarmos a sua perfeição. A palavra perfeito na Bíblia, no grego, significa teleios. Teleios significa uma pessoa madura em Cristo. Entende? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a tua visão de perfeição? Ah, sou perfeito em Cristo, não vou pecar mais. Isso não é verdade, irmão. Não é essa perfeição aqui. Então, vamos tentar aqui mostrar para os irmãos o que significa essa perfeição, ser perfeito no Senhor. A palavra fala assim, olha, Mateus 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Puxa vida, aqui, irmãos, se nós não tivermos discernimento espiritual, como vamos interpretar isso? Quando você for ler as Escrituras, vou te dar uma dica aqui. Vá como uma criancinha que quer aprender algo aos pés do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou toda a Bíblia e ele tem prazer em revelar as profundezas de Deus para aqueles que o desejam, o amem, o adorem, que quer somente a Ele. Então, irmãos, se um ímpio ler esse versículo aqui, vai pensar, puxa vida, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste? Porque ele diz assim, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai. Então ele está escrevendo aqui para filhos. Mas como o homem pode ser perfeito? Como Deus é perfeito? Ah, irmãos, mas aqui ele vai explicar para nós. Qual é o sentido aqui que ele quer nos mostrar sobre essa perfeição? Como vamos compreender aqui isso aqui? Então, há pelo menos 3 sentidos de perfeição nas Escrituras Sagradas, nesse livro que você tem aí em suas mãos. Então, vamos analisar o que significa ser perfeito, segundo esse texto aqui. Então, perfeito como nosso Pai Celestial, Ele é perfeito, que nós sejamos perfeitos como Ele? Isso aqui, se não tiver revelação, você vai ficar enlouquecido, pirado, mas é muito simples. Então vamos analisar. A resposta está no contexto aqui. Olha o versículo 43, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Que tipo de perfeição nós podemos ter aqui? Qual que é a perfeição como o nosso Pai Celestial é? É quando você ama o seu inimigo e ora pelos que vos perseguem. Aí você está sendo perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Não que vamos atingir uma perfeição do Pai, porque Deus é Deus, nós nunca vamos ser Deus, nós somos filhos. Agora, irmãos, você tem sido perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial? Porque, olha só aqui, amai os vossos inimigos. Irmãos, qual é o benefício para nós de amarmos nossos inimigos? Sabe qual é? Se você tem alguém como inimigo, que você sabe que ele é teu inimigo, você quer acabar com a vida dele, destruir o teu inimigo, ama. Não com seu amor almático, anímico, mas ame com, segundo Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado.
Então, por que Deus derramou o seu amor? O amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional, o amor altruísta, que consegue amar incondicionalmente. O amor de Deus está em nós, irmão. Você acha que Deus amou os seus inimigos? Você acha que Deus ama os seus inimigos? Claro que ama. Nós éramos inimigos de Deus. O que nos conquistou? Deus amou. Lembra de 1 João 3,1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que acabou conosco? O seu amor. Você quer destruir o seu inimigo? Ama ele, que ele vai ser totalmente arrebentado. Quando Judas foi dar aquele beijo naquela noite, aquele sinal para os soldados para prender Jesus, quando ele beijou Jesus, lembra que Jesus disse para ele? Amigo, aqui vieste. A palavra amigo é amor. Amo, eu te amo, meu inimigo. Aquilo arrebentou com Judas. Percebe então? Um outro aspecto aqui, no versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Está vendo só? Como que é o coração do nosso Pai? Irmãos, nós, se somos filhos de Deus, precisamos, se não tem, temos que orar ao Pai buscando habilidade para amar os nossos inimigos. Entende, irmãos? Veja o versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Se você amar quem que você ama, você não vai ter nenhuma recompensa. Você não vai ser perfeito diante do Pai. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Quando ele fala aqui então, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então, o Pai ama os seus inimigos. Ama o seu inimigo, ama a tua sogra, ama teu sogro, ama, queridos, porque dessa maneira você está sendo igual a teu Pai Celestial, perfeito como Ele é perfeito. Mas, irmãos, eu quero mostrar mais um sentido aqui de perfeição. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 14. Hebreus 9, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só, vamos ler aqui com bastante cuidado. Hebreus 9, 14. Olha o que a Bíblia diz. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, isso aqui fala de uma perfeição. Qual é a perfeição aqui, nesse contexto? Nesse sentido aqui? Primeiro fala de ter uma consciência purificada com o sangue de Jesus, fala dessa perfeição. Por que nós sabemos disso? Olha aqui o capítulo 10 de Hebreus, o versículo 1. O sangue de Cristo purifica as nossas consciências, né? Então temos uma consciência perfeita. Consciência purificada é uma consciência perfeita diante de Deus o Pai. Agora, olha o versículo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, a lei nunca pode aperfeiçoar nada, muito menos a nossa consciência. O que purifica a nossa consciência é o sangue de Cristo. Porque a palavra fala aqui que o sangue de animais aspergidos não pode tornar os ofertantes purificados. Serem eles perfeitos, porque os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem, não pode tornar perfeito os ofertantes. Então, a perfeição cristã aqui, no sentido, é uma mente purificada. Então, podemos ter uma consciência perfeita diante do nosso Deus e Pai?
Claro que sim. É o sangue de Cristo aplicado em nossa consciência, nos torna com a nossa consciência perfeita diante dele. Então, ela não mais vai nos acusar diante de Deus. Temos a consciência em paz. Romanos 5:1, o que diz lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa perfeição aqui de consciência, ela nunca foi alcançada pela lei, nunca foi alcançada pelo sacrifício dos animais lá no passado, porque sangue de animais não purificam a nossa consciência, mas o sangue de Cristo. Olha o versículo 2 aqui. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Aqueles homens, lá os nossos irmãos do passado, tinham que oferecer sacrifício ano a ano, porque a consciência deles não foi purificada, então era um sacrifício constante. Mas, irmãos, graças ao Senhor, que o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você vê que coisa interessante aqui, irmãos? Então, perfeição aqui é ter uma consciência purificada pelo sangue de Cristo. Só mais uma para nós encerrarmos bem rapidinho. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, e nós já vamos encerrar. Filipenses 3, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 15. Filipenses 3,15. Diz assim a palavra: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora, olha o versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Mas será que Paulo está se contradizendo aqui? Ele diz aqui no versículo 15, todos nós que somos perfeitos. Mas qual é o sentido aqui de perfeição de Paulo? Sabe qual é, irmãos? O sentido aqui não é impecabilidade, me escute bem, não é impecabilidade. Então, qual é o sentido de perfeição aqui? Sabe quando nós seremos perfeitos? Teleios, é quando temos o mesmo sentimento, o mesmo alvo, a mesma coisa, um só alvo, porque Paulo ele vai dizer o seguinte, mas em que sentido? Olha, que tenhamos este sentimento, que nós, versículo 14 aí, 3,14, prossigamos para um alvo. Paulo diz no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quando nós tivermos uma só coisa, um só pensamento, um só alvo, uma só vontade, significa que nós somos em Cristo perfeitos. Mas então, e o versículo 12? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Agora, qual é o sentido aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Não que ele está dizendo que ele é perfeito. Perfeição humana nós nunca vamos alcançar, irmãos. Mas a perfeição aqui, nesse sentido, é quando, já imagina só, quando toda a igreja pensar as mesmas coisas, ter um só propósito, uma só paixão, um só amor, um só alvo, uma só coisa, aí sim é o sentido de que todos nós que somos perfeitos. Agora, a perfeição que Paulo diz que nós iremos ter, fala não nessa vida, mas na outra. Olha aqui, Filipenses 3, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, mas o que você está dizendo aqui? Agora parece que ficou confuso. Não, ele está esclarecendo para nós que aquela perfeição plena nós só teremos com o corpo glorificado. Então ele encerra esse capítulo 3 dizendo o seguinte, 3:20, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora olha o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser
ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, é esta perfeição que Paulo está falando aqui. Agora, nós podemos ser perfeitos em Cristo, teleios, maduros. Os homens e mulheres que são maduros em Cristo, eles só têm um alvo, só têm um pensamento, só têm uma vontade, só pensa em uma coisa, só almeja Cristo e nada mais. Irmãos, como nós precisamos disso, como nós precisamos de conhecer o Senhor. É conhecendo a Ele, conhecendo Cristo, que nós seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem como Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja nessa liberdade plena. Pai, te damos graças por essa semana que se iniciou hoje. Nós a colocamos diante do Senhor. Todos os cuidados dessa semana apresentamos diante do Senhor. Senhor, aquele que vai adiante de nós e a nossa retaguarda também. Ó Pai, esteja abençoando a semana de todos nós, para que por onde quer que a gente pise a planta do nosso pé, nós sejamos uma testemunha viva e eficiente e eficaz da pessoa e da obra de Cristo. E é em Cristo que nós oramos. Amém.